Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Olá Marília, estamos começando o programa com a bola toda, hoje terça-feira. Vamos falar de Libertadores da América, já que tem brasileiros na parada. Vamos falar dos principais times de São Paulo, no final de semana começando o Campeonato Brasileiro. Vamos falar dos times que disputam vaga em Série A2 ainda. Vamos falar de Marília Atlético Clube, quem sabe tudo de MAC, série da Bezinha. É o Jorge Luiz. Boa noite, Jorge. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, amigos telespectadores do Canal 4. MAC que se prepara agora para o jogo do final de semana, lá na cidade de Capão Bonito, contra o Elo Sport, que é o lanterna do grupo do Maquiano. O técnico Ricardo Costa terá novidades, reforços, alguns que não foram inscritos a tempo para a segunda rodada e outros que estão chegando essa semana. No caso, o Meia Ícaro, que se apresentou ontem, e também o zagueiro Gutierrez, que é esperada a chegada desse atleta entre amanhã e quinta-feira, né? O jogador que já trabalhou com o técnico Ricardo Costa. Vamos fazer um prognóstico em relação a esse jogo do MAC, Ronaldo, até porque com essas opções a mais que o treinador terá a campo, o que pode acontecer em termos de mudanças na equipe. Eu até bati um papo agora à tarde com o treinador do Marília, ele fala, claro que algumas mudanças vão acontecer, mas não serão tantas. E também, Ronaldo, para destacar que amanhã teremos um amistoso, né? O time do MAC terá um amistoso contra a equipe de Oscar Bressani, lá em Bressani. Só que o jogo não será com os considerados titulares. Será com aqueles atletas que não estão sendo muito aproveitados, né? Ou que estão apenas no banco de reservas, apenas um jogo aí para dar movimentação a alguns jogadores e até porque é aniversário da cidade aqui vizinha de Oscar Bressani, então esse jogo treino. Novidade em relação à chegada de mais um jogador, mas que chega para avaliação, Meia Peterson, de 23 anos, estava 2 anos sem atuar aí, o ano retrasado, vestiu a camisa da Santa Cruzense. Mas falou, Jorge, que o período de experiência tinha encerrado? Na verdade, Ronaldo, eu vejo da seguinte maneira, como nunca o período de contratações está fechado, o período de avaliações também não. Porque é um jogador, pelo menos o que eu apurei, ele é empresariado pelo mesmo agente do Richard Tanque. Então, talvez, né, olha, tá aqui e tal, dá uma observada nesse pelo menos, para ver como que é e tudo mais. O técnico Ricardo Costa, né, aceitou, a diretoria do MAC também, então vem para ser observado esse Meia Peterson de 23 anos. O último clube dele é a Santa Cruzense, então ele... O cara não joga 2 anos, Jorge? Pelo menos um jogo oficial, né? O último clube dele foi a Santa Cruzense há 2 anos. Não sei o que pode acrescentar, mas enfim, vai ficar treinando com a equipe do Marília. E no último bloco a gente vai falar também, Ronaldo, daqueles atletas que até 3, 4 dias antes da estreia do MAC na competição eram considerados lista B e hoje muitos deles têm seu futuro indefinido porque eles não são mais lista B. A lista B é de jogadores ilimitados, da base, que tem um período, um vínculo com o clube nos últimos 6 meses e que jogou pelo menos uma competição oficial até 2018. Então a maioria dos jogadores da Copinha, que estão treinando com o técnico Ricardo Costa, só jogaram a Copinha de 2019, não jogaram nenhuma competição em 2018. Então esses atletas estão treinando com o clube, mas com um futuro indefinido, se serão aproveitados ou não, até porque se eles forem inscritos, serão jogadores considerados da listagem principal de 26 nomes. Então bati um papo com o técnico Ricardo Costa para saber sobre a situação desses garotos que estão com o clube, para saber do aproveitamento deles. Então no último bloco, além da entrevista com o atacante Richard Tanque, recém-chegado ao Marília e que estreou no 0-0 contra o Itararé. Ok, deixa eu começar falando de Libertadores da América. Estamos no segundo tempo de uma partida agora no período da tarde, lá na Venezuela. O Deportivo Lara enfrenta o Cruzeiro, né, o Cruzeiro de Belo Horizonte, e com o gol de Fred aos 30 minutos do primeiro tempo, o Cruzeiro vai batendo a equipe do Deportivo Lara, 1-0. Teremos hoje ainda o Huracan da Argentina enfrentando o Emelec do Equador. No grupo C,
tem União Concepción do Chile contra Olímpia do Paraguai, os times paraguaios que estão fazendo sucesso nessa Libertadores. Godoy Cruz da Argentina enfrentando o Sport Cristal do Peru. O Atlético Mineiro joga suas últimas esperanças às 9h30 da noite, enfrentando o Nacional do Uruguai em casa. O Libertad do Paraguai, outro que está fazendo sucesso, pega o Grêmio também jogando suas últimas chances no campeonato da Libertadores da América. Esses são os jogos de hoje, viu, Jorge? 4 brasileiros entrando em campo hoje, alguns com clima de definição. O Cruzeiro está 100% já classificado, briga somente pela primeira colocação geral entre todos os grupos. O que deve acontecer, o Cruzeiro realmente caiu num grupo muito fraco e agora está vencendo lá o Deportivo Lara da Venezuela. A crise que vive os times, o país, né, a Venezuela, e é claro que se estende aos clubes também, então até natural que o Cruzeiro vença e vença com tranquilidade o jogo de agora à tarde. E o Atlético Mineiro ainda respirando por aparelho, está numa situação bastante delicada. O Grêmio, apesar de também não ter um momento confortável, eu acho que não é tão ruim como a situação do Atlético Mineiro, por exemplo. Eu acho que o Grêmio ainda no finalzinho ainda vai se classificar, na reta final ainda vai acabar ficando com a segunda vaga desse grupo, tem grandes possibilidades. Palmeiras joga amanhã, temos outros brasileiros como o Flamengo também. Eu acho que só nessa primeira fase, acredito eu, Ronaldo, que só o Atlético Mineiro não irá avançar para o mata-mata. Só aproveitar o momento para mandar os abraços aqui para o Wilson Gino, para o Bruno Marcondes, obrigado pela audiência, né? O Bruno Marcondes estava no jogo do MAC Itararé no final de semana no Bento de Abreu. Para o doutor Fábio Vilaça Guimarães Filho, faz tempo que o doutor não dava o ar da graça aqui, obrigado, doutor Fábio. O Santos está perdendo também ultimamente, ele está meio bravo então. Obrigado, doutor Fábio, pela audiência. Para o Anderson Mosquete, pai do Felipe Mosquete, goleiro do Goiás. E falando em Goiás, Ronaldo, outro ex-maquiano acertou com o Goiás para disputa ou do Brasileirão ou do Campeonato Brasileiro Sub-23, o atacante Alisson Lee, que defendeu o Goiânia no Campeonato Goiano, chegou até a semifinal, foi eliminado pelo Goiás. E o Lee, como vai fazer 22 anos nessa temporada, um jogador jovem, o Goiás o contratou a princípio para o Brasileiro Sub-23, mas dependendo do seu rendimento, até mesmo pode ser utilizado no Brasileirão, né? A gente torce muito para que o Lee tenha sucesso, porque é um jogador aqui da cidade. Inclusive, eu o encontrei, Ronaldo, na última sexta-feira santa, né? No pesqueiro, num pesqueiro aqui da cidade. Ele estava com seus familiares e ele havia me dito: olha, Jorge, estou indo. Falei: Lee, fiquei sabendo da informação que você está indo para o Goiás. Ele falou: estou sim, segunda-feira eu me apresento, né? Fiquei essa semana de folga aí, segunda-feira. Ele jogou o campeonato último agora, estava em Goiás mesmo. No Goiânia. No Goiânia. Isso, é um clube lá da capital, o Goiânia. Foi observado pelo Goiás. Sim, chegou até a semifinal, foi um dos destaques da equipe. Inclusive lá no Goiânia estava também o Dugaia, outro ex-maquiano, mas aí já de uma idade um pouco mais avançada, né? Acho que é 26 ou 27 anos o Dugaia, né? Caso o Lee, um pouco mais jovem, foi titular na equipe, assim como o Dugaia. Os dois se destacaram, mas até pela idade o Lee acabou sendo contratado pelo Goiás, que pode ser utilizado no Brasileirão ou também no Nacional Sub-23, que o Goiás também irá disputar. A gente só deseja boa sorte ao marinense, né? Mais um marinense destacando, tendo oportunidades. O doutor Fábio está dizendo aqui, Jorge, que ele está viajando, mas assiste todos os dias. Eu não tenho dúvida, que país que ele estava, é Hungria que ele estava? Eu acho que foi, Ronaldo, foi não me recordo. Né? Será que ele está na Hungria de volta agora, Jorge? Não sei, doutor Fábio, mas obrigado. Eu sei que é um maquiano fanático. Acho que mais do que santista, Ronaldo, é um maquiano fanático. Eu não tenho dúvida. Maquiano fanático, e eu sei muito bem disso. Obrigado, viu, doutor? Quem nos acompanha também é o Guilherme Gonçalves Michele, o Wilson Miranda, pai do zagueiro Brunão também. Obrigado a todos pela audiência. Ok, vamos começar falando do tricolor paulista, vice-campeão paulista também, né, Jorge? E o São Paulo vai ter novidades na estreia do Brasileirão no próximo sábado. Ele tem, obviamente, desfalques, né? Por exemplo, entre os desfalques, o Cuca não vai contar com o Lisieiro, que tem aquela confirmação de problema na coxa. O Pablo só daqui uns 2 meses. O Gonzalo Carneiro com problemas na justiça devido a um possível uso de cocaína, foi pego no doping. O Luan também vai ser uma baixa aí durante umas 3 semanas, o volante Luan. Com isso, quem vai ganhar chance? O São Paulo deverá ter 3 estreias no sábado.
o Cuca já adiantou que vai usar o Tietê, vai usar o Pato e o Vitor Bueno. Natural, Ronaldo. Só para registrar aqui, o Dr. Fábio Vilas está na Bélgica. Obrigado, viu, doutor, pela audiência internacional. Será que ele vai trazer chocolate belga para a gente, Jorge? Não custa a gente esperar, né? Não custa a gente chega aqui derretido imaginar. Tudo, Jorge. Quem sabe, né? Eita. Bom, Ronaldo, mas é natural, até porque, além da questão dos desfalques que você citou, do Lisieiro, apesar de ser um volante mais ofensivo, meia, e o Pablo, São Paulo não tem tantas opções assim ofensivas. O Diego Souza acabou sendo liberado para ir para o Botafogo, o Nenê não vive um grande momento no clube, assim como o Hernanes, até fisicamente. Então é natural que esses jogadores que foram recém-contratados pelo clube, eles já estreiem nesse Campeonato Brasileiro, já que não puderam atuar no estadual. Alexandre Pato, Vitor Bueno e o Tietê. São 3 jogadores que serão muito importantes. O Cuca até já adiantou que o Pato vai jogar como centroavante, até porque o São Paulo hoje não tem nenhum centroavante de origem à disposição, por conta da liberação do Diego Souza, o Pablo machucado e o Carneiro com esse problema no antidoping. Então, sem opções para essa função, o Pato, mesmo talvez não tão familiarizado assim, vamos dizer assim, não tão concordando com essa posição, que não é muito a dele, ele não diz que não é centroavante, ele vai atuar aí como um camisa 9 para poder ajudar o São Paulo nesse momento. Aí é claro que o Vitor Bueno atuando mais como um atacante de lado, ele que teve uma temporada de 2017 muito boa no Santos, estava no Dinamo de Kiev da Ucrânia, exemplo do Tietê, e o próprio Tietê para tentar dar uma movimentação maior no meio campo do São Paulo, porque o Luan e o Jusilei são 2 volantes mais marcadores. O Hudson não sabe dar um passe, né, Jorge? Até consegue, mas é aquela coisa mais previsível, né? De você pegar e tocar para um jogador que está livre, né? Não aquele passe que costuma rasgar a defesa adversária, costurar, né? Ali, né? O Tietê também não é de tanta qualidade de passe. Mas bate bem de fora da área, né? A diferença é que o Tietê sabe carregar a bola, Ronaldo. Essa é a diferença. O Tietê participa das jogadas ofensivas. Ele não é um exímio passador, mas ele é um atleta que se apresenta em várias partes do campo para poder realizar uma tabela e o que você disse, também para uma finalização de fora da área. Então, é um jogador que te dá uma opção de movimentação no meio de campo, coisa que com o Jusilei, até mesmo com o Luan e com o Hudson mesmo, que fazia essa função de volante, agora parece que foi incorporado na lateral direita, ninguém conseguia se aproximar dos atacantes e dos meias para dar mais uma opção ofensiva ao time. Então, o Tietê tem essa característica e acredito que bem fisicamente, bem entrosado, pode ser um jogador determinante para o clube. Ok, vamos falar do Corinthians também, Jorge, o campeão paulista que trintou. Agora tem jogador que é cara de pau, né? Carudo, né, Jorge? Você acredita que o Danilo Avelar está falando já em seleção brasileira, Jorge? Menos, né, Jorge? Antes foi o Gustavo, agora o Danilo Avelar, né? Menos. Bem menos, né? Vamos com calma. Eu acho que o Corinthians tem um bom time, sim. É um time extremamente competitivo. A gente já vem dizendo aqui que o trabalho do Fábio Carille ele é muito bom. E por mais que a gente duvide que ele irá se repetir, como aconteceu nos anos anteriores, ele continua se repetindo. Pelo menos deixa o Corinthians bastante competitivo. Mas aí chegar ao ponto de pensar hoje em seleção brasileira, eu acho que está muito longe ainda do Danilo Avelar essa possibilidade. Eu acho que ele tem tudo para mostrar mais futebol no Campeonato Brasileiro. No Paulista foi bem, foi até eleito o melhor lateral esquerdo do campeonato. Fez seleção 5 gols, né, Jorge? Ele é o vice-artilheiro. É claro, Ronaldo, que também chama atenção. Lateral que faz gols, né, 5 gols, isso chama atenção. Só que isso muitas vezes não é essencial para você ser convocado por uma seleção brasileira. Eu acho que o Danilo Avelar tem potencial, pode melhorar, mas eu acho que o teste de fogo dele será no Campeonato Brasileiro. Se ele conseguir repetir algo parecido com o que ele fez no Paulista, por que não sonhar, né, com uma seleção brasileira? Mas hoje ainda não vejo ele com nenhum outro lateral atuando no futebol brasileiro, seja esquerdo ou direito, com capacidade hoje de defender a seleção brasileira. Ele está dizendo, Jorge, que como ele teve essa aprendizagem na Europa, ele falou que incorporou o perfil europeu, né, que o credencia para ir para a seleção brasileira. Ele disse que fica no Corinthians mais esse semestre, já que ele está emprestado do futebol italiano, mas ele falou, olha, vou para cima, vou buscar a seleção brasileira, e ele tem contrato de empréstimo até o meio do ano e pertence a Torino da Itália.
A compra está fixada em 1,5 milhão de euros, equivalente a 6,6 milhões de reais. Eu acho que é um bom lateral. Ponto. Bom lateral, eu acho que como outros que passaram pelo Corinthians, que também se destacaram, como o próprio Guilherme Arana, que era jovem, né, com potencial e jovem, por isso até foi para o futebol europeu. Acho que o Danilo Avelar, independente se ele permanecer no Corinthians ou não, ele terá uma boa sequência na carreira. Agora, pensar em seleção nesse momento eu acho muito difícil. Mas é um lateral extremamente ofensivo, que tem aproveitado algumas oportunidades, tem feito gols importantes. Isso é claro que melhora o seu nível e também a visibilidade em relação a outros clubes e até mesmo seleção brasileira. Mas no momento, falar de vestir a camisa do Brasil, eu acho que ainda é prematuro demais. É preciso uma maior sequência de bons jogos para poder, talvez, ser cogitado para a seleção brasileira. Quem está nos vendo também é o presidente do Conselho Deliberativo, o Crisão. E eu aviso o Crisão que está ainda 1-0 para o Cruzeiro contra o Desportivo Lara. Deportivo Lara, estamos aos 18 minutos do segundo tempo. Nesse instante está saindo o Thiago Neves e a entrada do Jadson na equipe do Cruzeiro. Nós vamos para o intervalo comercial. Na volta vamos falar de Palmeiras e Santos e tudo sobre Marília Atlético Clube. Voltamos já. Colégio Água Viva. Nossa missão é educar com qualidade, levando o aluno a pensar, a criar, a descobrir, a transformar. A aprendizagem começa a ser estimulada no maternal, indo até o 9º ano do ensino fundamental. Aqui, a aprendizagem vai além do currículo escolar. Envolve amizade, relacionamento, valores e princípios cristãos que valem por toda a vida. Colégio Água Viva, onde o conhecimento é dinâmico e a palavra de Deus é viva. Variedade, economia e preço baixo de verdade. Vem para o Supermercado São Judas Tadeu. Aqui seu dinheiro rende muito. Carnes selecionadas e com qualidade garantida. E de sexta a domingo na feirinha tem frutas, legumes e verduras. Tudo fresquinho para você. Faça suas compras no Supermercado São Judas Tadeu e aproveite nossas ofertas especiais todos os dias, porque aqui a sua satisfação é o nosso objetivo. Fone 3413-1284. O que é tranquilidade? Tranquilidade é contar com a maior rede de assistência médica do Brasil. E para garantir essa tranquilidade, nós contamos com uma equipe de consultores externos para atender você diretamente na sua casa ou na sua empresa. Oferecemos planos exclusivos para a sua empresa e sua família. Ligue 3402-2525 e agende uma visita. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. A Planet Limp é referência em limpeza terceirizada em todo o Brasil e maximiza seus investimentos em inovação, capacitação e controle de qualidade. Tudo isso para oferecer a seus clientes serviços especializados em limpeza comercial e pós-obra, diarista residencial, portaria, recepcionistas, copeiras, jardinagem, lavanderia e venda de produtos e equipamentos profissionais de alto poder de limpeza e rendimento. Consulte-nos 3422-1722. Eu me lembro como se fosse ontem. O carinho e o respeito com cada ingrediente continuam o mesmo. Cada etapa é fundamental para manter a qualidade de cada produto. E mesmo depois de tanto tempo, a gente ainda se emociona quando vê a família crescendo. Como é bom esse gostinho de quero mais. Lancheiro Alimentos, desde 2002, compartilhando valores. Alô, alô, estamos aqui nesta manhã especial para ver os vizinhos João e Carlos saírem novamente. E começou. E já dá pra ver que o João não se reforçou, viu, Silvio? E Carlos voltou da padaria, passou. A esposa foi lá, limpou a área, saiu. E o João, sem esboçar a reação. Carlos chegou, limpou, tosou, secou, lavou, poliu. Que lavada! Acho que ele fez um pouco de cera, viu, Silvio? Peraí, tá saindo o João. Bem-vindo e opa! Esse tchauzinho aí poderia ter dado em confusão, hein? Faltou fair play. Não faltou fair play. Faltou PPA. Agora a Leate tem também louças e metais, torneiras, vasos sanitários, lavatórios, cubas, tanques em inox e acessórios. Tudo para deixar sua cozinha, banheiro
e área de lazer com acabamentos sofisticados das mais conceituadas marcas do mercado. Col, Deca, Tramontina, Roca e Insepa. Conheça nosso showroom. A Leate tem preços especiais e prazos facilitados. Leate, louças e metais, uma ótima opção para você. Estamos de volta com o programa Com a Bola Toda. Vamos falar do verde. Verde porque te quero verde. Faz tempo que o verde não joga, hein, Jorge? Depois da eliminação... Uma pré-temporada legal, né? Uma intertemporada, né? Depois da eliminação na semifinal do Campeonato Paulista, né? O Palmeiras, que na Libertadores também está muito encaminhado para a classificação, só vai definir com o São Lourenço a primeira colocação do grupo, mas já está bem encaminhado na situação e joga agora amanhã, né? Mais uma rodada, a penúltima desta primeira fase. Só mandar um abraço aqui para o Carlos Adalberto, nos assistindo aqui via Facebook. Obrigado pela audiência. Legal. Olha, o Palmeiras está muito irritado, Jorge, mais uma vez, por sinal, com a CBF. Os torcedores do Verdão se irritaram hoje com o lançamento do perfil oficial do Campeonato Brasileiro no Twitter. O atual campeão da competição não aparece no vídeo da primeira postagem feita em rede social. A situação fez com que os palmeirenses acusassem a CBF de, entre aspas, obedecer a Globo, que ainda não tem acordo para a transmissão das partidas do Clube Paulista. A CBF negou qualquer tratamento diferente ao time alviverde e esclareceu que postagens sobre a equipe serão feitas normalmente ao longo dos próximos dias. A entidade enfatizou que outros times também ficaram de fora do post inicial, mas todos terão o mesmo espaço. A revolta palmeirense começou minutos após a divulgação do vídeo. Os torcedores rapidamente comentaram a postagem e criticaram a ausência do time alviverde. Eu acho que até é um desrespeito mesmo para quem é o último campeão, né, Jorge? No caso o Palmeiras, né, não só com a CBF, mas tem uma briga, né, velada com a Federação Paulista também, desde o ano passado, aquela final polêmica contra o Corinthians, né, de um lance que foi anotado pênalti para o Palmeiras e que a arbitragem mandou voltar com a suspeita de interferência externa. Esse ano também as coisas já só aumentaram, né, por conta do TJ ter dito que o Palmeiras estava com muito chororô e tudo mais, e agora com a CBF por conta desse vídeo aí de lançamento do Brasileirão sem as imagens do último campeão, no caso o Palmeiras. Realmente chama um pouco a atenção. Pode ter a ver com a não concretização do acordo ainda com a Globo? Pode ser, mas... Pode, mas eu acho que não tem muito a ver, não. Por que eu estou falando isso? Olha, além do Palmeiras, o vídeo não tem outros times que vão disputar a competição, como o Atlético do Paraná, que também não tem contrato com a Globo, o Botafogo do Rio, o Fluminense, a Chapecoense, o Ceará, o Avaí, o Fortaleza, o Santos e o Goiás, né? Esses são os times que não aparecem. Já o Atlético Mineiro, Bahia, Corinthians, Cruzeiro, CSA, Flamengo, Grêmio, Inter, São Paulo e Vasco estão nas imagens. Eu acho que também não é para tanto também. Tem tá isso, muita revolta para pouca situação, mas enfim. No caso, o Palmeiras tem esse imbróglio ainda a resolver com a Globo para compra dos seus direitos de transmissão para a TV fechada. E aí o embate é natural que aconteça. A CBF, nesse caso, tem que ficar meio que em cima do muro, não pode privilegiar um nem outro nessa história, e aí acaba sendo massacrada também por algumas atitudes. Faz parte, Palmeiras defendendo os seus interesses, CBF os seus, e assim caminha a humanidade. E o Palmeiras só joga na quinta-feira, né, Jorge? Quinta-feira vai ser, né, Ronaldo? Quinta, e 11 horas da noite também. Horário Brasil, né? Por conta talvez do adversário, né? O mando de campo não é do Palmeiras, então é natural que o mandante, né, escolha o horário, claro, dentro daquele perfil, né? Dentro de um prazo estabelecido aí pela própria Conmebol, né? O Palmeiras já vai jogar contra o Melgar do Peru, né? Fora de casa às 11 horas da noite. Então no dia 25, quinta-feira. Mas também nada que seja um jogo que possa traumatizar a vida do Verdão no decorrer da competição. Como eu disse, né, Palmeiras e São Lourenço vão brigar pela primeira colocação do grupo. Os dois praticamente já estão classificados. Então o São Lourenço tem 10 pontos, o Palmeiras 9, o Melgar tem 4.
a última esperança do time peruano é tentar vencer o Palmeiras, para tumultuar a situação do grupo, porque o São Lourenço vai enfrentar o Júnior Barranquilla, que ainda não pontuou e já está eliminado da Libertadores da América. Então é um jogo que, para o time peruano do Melgar, última oportunidade de se manter com chances matemáticas de classificação. Se o Palmeiras vencer ou até mesmo empatar, já está classificado de forma matemática e aí define apenas a primeira colocação com o São Lourenço na última rodada. Bom, daqui a pouco no programa do Zé Henrique vocês vão ver que o STJ reduziu a pena do Lula, viu, Jorge? Ah, é? É, e ele vai poder ir para o semiaberto já em setembro, né? Aí ele vai assistir os jogos do Corinthians com mais tranquilidade. Quando for da tarde ele vai poder ir, né, Jorge? Vai poder, se quiser. Né? Então tá bom. E o Santos, Jorge? E o Santástico? É, o Santos que tem agora um grande teste pela frente. Iniciou a temporada com o Sampaoli no comando, com poucas opções técnicas, perdeu vários atletas importantes e mesmo com a vinda de jogadores que, vamos dizer assim, não são badalados, como o venezuelano Soteldo, o próprio meia venezuelano Cueva, mesmo assim o Santos conseguiu mostrar um futebol que encantou muita gente, apesar de não ter conseguido nem mesmo chegar à final do Campeonato Paulista e ter sido eliminado na primeira fase da Sul-Americana. Eu acho que agora é o grande teste de fato para o Jorge Sampaoli. Sabe que também vai precisar de reforços. Claro que o Santos agora nesse momento não vai anunciar tantos jogadores assim, mas ao longo da temporada, com oportunidades de mercado, com a janela internacional aberta, provavelmente reforços virão para o Peixe, talvez não da maneira que o torcedor gostaria, mas o Santos vai precisar de um pouco mais de elenco para poder disputar o Brasileirão e também a Copa do Brasil. São as duas competições que o time participa agora até o final de 2019. Então vai ser um bom teste. Acho que vai ser muito interessante ver qual será o comportamento do time do Sampaoli numa competição nacional, em que envolve as melhores equipes do futebol brasileiro. E um detalhe importante que o time está insistindo, Jorge, na contratação do Ricardo Oliveira. Ocorre que, primeiro, que o Ricardo tem contrato com o Atlético até o final do ano que vem. E outro detalhe que ele está querendo oferecer ao Ricardo Oliveira um contrato de produtividade. É difícil, né, Jorge? Difícil. O Ricardo Oliveira, a gente já falou sobre isso, né? Sobre uma outra possibilidade também, um outro interesse do Santos há algumas semanas no Ricardo Oliveira, em que o Santos, nessa gestão, se eu não estou enganado, José Carlos Pérez, no momento da renovação de contrato do Ricardo Oliveira, isso em 2017, final de 2017, o Santos não quis a renovação. E aí o Ricardo Oliveira foi para o Atlético Mineiro. E é natural que volte o interesse pela identificação que o Ricardo Oliveira tem com o Santos, mas é óbvio que também tem um contrato com o Galo. Apesar do Atlético Mineiro ter perdido a final do Mineiro para o Cruzeiro, também está numa situação bem delicada na Libertadores da América, é um jogador que é titular da equipe, é o responsável pelos gols. Então não é um jogador, apesar da idade, né, são 37 anos, se eu não estou enganado, Ricardo Oliveira, não é um jogador para você abrir mão assim fácil, né? O Atlético, eventualmente, não permanecendo com um atleta, ele vai querer uma compensação, talvez que não seja financeira, a vinda de um outro atleta. Eu acho que não é tão simples assim. E no momento o Santos, em relação a um poder de investimento, também não tem possibilidade de cobrir aí a oferta do Galo ou até mesmo pagar a rescisão de contrato do Ricardo Oliveira. Então eu acho que é mais um sonho do que propriamente uma possibilidade concreta de retorno ao Santos, o Ricardo Oliveira. E o Santos também estava interessado no zagueiro Léo Ortiz, que pertencia até então ao Internacional de Porto Alegre, mas ele está renovando o contrato com o Red Bull, que jogará a Série B do Campeonato Brasileiro nessa parceria com o Bragantino. O vínculo deixa de ser de empréstimo cedido pelo Inter e passa a definitivo até o final de 2020. E para a liberação, o clube gaúcho rescinde com o jogador e mantém um percentual dos direitos econômicos dele, tornando-se parceiro em uma negociação futura. Ele fica conosco, estamos assinando até o fim do ano que vem e viramos parceiros do Inter nesta operação. Estamos muito contentes, foi um jogador importante que participou da votação dos melhores do Paulista, como Aderlan, o Osman, e
conseguir ter a atenção desses jogadores para assinar com o Bragantino, deixou muito contente e nos dá um nível de confiança muito bom, disse o Céu do Clube Paulista, o Thiago Escuro. Tá aí, portanto, o Léo, viu, Jorge? Outro jogador do Internacional que também está acabando o contrato dele e não vai ter seu vínculo renovado é o Camilo. Jogador do Marília. Perdeu um pênalti na final, né, Jorge? O Camilo acabou não engrenando muito no Internacional, teve a oportunidade em alguns momentos como titular, mas acabou não caindo nas graças do torcedor. O pessoal aqui via Facebook também está participando do programa conosco. O Robson Vitoriano está mandando boa noite, o Félix Vargas aqui também com a gente, o Gilmar Fernandes Mirandinha está dizendo aqui: Jorge, você ganhou essa BMW, melhor jornalista esportivo de Marília. Não, por causa da camisa aqui, não é propaganda não. Na verdade, só ganhei a camiseta só, viu, Mirandinha? Muito longe do carro. Aí, viu, Jorge? Muito longe do carro em si. Um popular já me deixaria muito satisfeito, mas nem próximo disso. O Edmarcos Fernandes está perguntando se o Corinthians vai ter mais um desmonte depois dessa conquista do Paulistão. Um desmanche, né? Acredito que não, Ronaldo, até porque jogadores que eventualmente sejam cobiçados por clubes europeus, acho que não teve nenhum, né? Convenhamos que tem idade para eventualmente ir para o futebol europeu, nenhum grande destaque. Cássio, principal nome, Cleison também, mas são dois jogadores já com uma idade avançada, que dificilmente deixariam aí o Corinthians por conta de uma proposta, né? Até porque, a não ser que venha o mercado chinês ou Emirados Árabes, mundo árabe, né? Mas fora isso, não vejo a possibilidade. Acho que a questão de desmanche, só se ela for provocada pelo próprio clube, porque não vejo a possibilidade do Corinthians perder os seus principais jogadores para a sequência da temporada, até porque não tem uma equipe tão jovem assim, e os jovens não se destacaram tanto, por exemplo, com o Pedrinho, ao ponto de você falar: olha, o Pedrinho vai ser negociado. Não vejo dessa maneira. Acho que se houver algumas dispensas, algumas saídas, acontecerão em comum acordo. Eu acho que não por conta de uma proposta melhor, não acredito, até porque o Corinthians sabe muito bem que não teve tantos destaques individuais nesse Campeonato Paulista. Olha, o Robson Vitoriano está dando uma boa noite para a gente, o Wilson Miranda nos vendo, Edmarcos Fernandes, o Giovanni Leme, volante da equipe do Assisense, que é líder do grupo do Marília. Giovanni, obrigado pela audiência. E o Antônio Faria deve estar bravo com o tricolor aí que perdeu. Sim, está muito bravo. E o Edmarcos Fernandes está falando que tomara que não, né? Que não haja esse desmanche. Desmanche no Corinthians, né? Eu acho que não, viu, Edmarcos? Eu acho que o que pode acontecer é realmente alguns jogadores que não foram protagonistas desse Campeonato Paulista, o Corinthians abra mão, sejam emprestados, mas a espinha dorsal aí, os principais atletas vão permanecer com o técnico Fábio Carilli, e é claro que também há expectativa de reforços ao longo desse ano para o Campeonato Brasileiro, também para a Copa do Brasil e para a Sul-Americana. Então acho que o Corinthians irá se reforçar Copa do Brasil, aos poucos. Que amanhã vai ter uma pedreira, né, Jorge? O jogo de volta contra a Chapecoense. Essa Chapecoense vai se fechar atrás e o Corinthians vai precisar vencer. Só que o Corinthians gosta de sofrer, né? Gosta, né? Gosta de sofrer, e quando tem um jogo difícil é aí que o time cresce de produção, impressionante. Vai ter que vencer por um gol de diferença para levar pelo menos a situação para as penalidades máximas. É um Corinthians que sabe muito bem jogar os jogos grandes. Não é à toa que vem sendo campeão aí quase todas as últimas temporadas. Então, é um time acostumado com esses jogos com pressão, principalmente jogando em casa. É certo. A gente está indo para o intervalo comercial. Deixa eu só ver quanto que está o Cruzeiro aqui, se ele ampliou o marcador ou se continua no 1-0. Mesmo porque o time já está classificado para as oitavas de final. Fez 2-0 já, viu, Jorge? O Sassá, de pênalti, marcou aos 32 do segundo tempo. É só mesmo uma questão do Cruzeiro definir se será o primeiro colocado geral da primeira fase ou não, porque já está classificado antes mesmo desse jogo, de forma matemática. E é uma das poucas equipes, se não me engano, acho que é a única, com 100% de aproveitamento até então nessa Libertadores. Só não sei por que não foi o Fred que bateu, né? Porque ele marcou o primeiro gol. Talvez tenha até sido substituído. Pelo próprio Sassá, às vezes. Pode né? ser. Tá certo. Nós vamos para o intervalo comercial. Na volta, o assunto vai ser o nosso MAC. MAC que joga em Capão Redondo, Jorge? Capão Bonito.
Não é Capão Redondo, então? Capão Bonito, domingo às 10 da manhã contra o Elo Sport. Você vai lá em Capão, Jorge? Ronaldo, eu acho que não, viu? Dessa vez não. Muito longe, 300 e poucos quilômetros. Não, mas você não vai a pé, Jorge. Então, mas mesmo assim, Ronaldo, mesmo você assim. vai com 10 do rádio, Jorge? Vai sair muito cedo, Ronaldo, muito de madrugada. Você não gosta de acordar cedo, Jorge? Ronaldo, não é que eu não gosto de acordar cedo, mas também gosto de bater uma bolinha de manhã. Então, nesse horário eu estarei praticando futebol, tentando praticar o futebol. Tá bom. Depois do intervalo comercial, tudo sobre o MAC e voltamos já. Você voltou no circo? Variedade, economia e preço baixo de verdade. Vem para o Supermercado São Judas Tadeu. Aqui seu dinheiro rende muito. Carnes selecionadas e com qualidade garantida. E de sexta a domingo na feirinha tem frutas, legumes e verduras. Tudo fresquinho para você. Faça suas compras no Supermercado São Judas Tadeu e aproveite nossas ofertas especiais todos os dias, porque aqui a sua satisfação é o nosso objetivo. Fone 3413-1284. O que é tranquilidade? Tranquilidade é contar com a maior rede de assistência médica do Brasil. E para garantir essa tranquilidade, nós contamos com uma equipe de consultores externos para atender você diretamente na sua casa ou na sua empresa. Oferecemos planos exclusivos para a sua empresa e sua família. Ligue 3402-2525 e agende uma visita. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. Alô, alô, estamos aqui nesta manhã especial para ver os vizinhos João e Carlos saírem novamente. E começou. E já dá pra ver que o João não se reforçou, viu, Silvio? E Carlos voltou da padaria, passou. A esposa foi lá, limpou a área, saiu. E o João, sem esboçar a reação. Carlos chegou, limpou, tosou, secou, lavou, poliu. Que lavada! Acho que ele fez um pouco de cera, viu, Silvio? Peraí, tá saindo o João. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo e opa! Esse tchauzinho aí poderia ter dado em confusão, hein? Faltou fair play. Não faltou fair play. Faltou PPA. Agora a Leate tem também louças e metais, torneiras, vasos sanitários, lavatórios, cubas, tanques em inox e acessórios. Tudo para deixar sua cozinha, banheiro e área de lazer com acabamentos sofisticados das mais conceituadas marcas do mercado. Col, Deca, Tramontina, Roca e Insepa. Conheça nosso showroom. A Leate tem preços especiais e prazos facilitados. Leate, louças e metais, uma ótima opção para você. Estamos de volta com o programa Com a Bola Toda. Antes de falar de Marcos, só dizer que o Barcelona bateu o Alavés hoje e pode não, já é campeão lá na Espanha, né, Jorge? Natural também, estava a 9 pontos do Atlético de Madrid, a 11 do Real. Era natural que o Barça conquistasse o título, sobrou nesse campeonato espanhol dessa temporada. O Real bastante oscilante, o Atlético de Madrid que sempre incomoda, mas também difícil ter uma certa regularidade, né, do nível de Real Madrid e Barcelona. E o Barça levando mais uma taça, acho que é o segundo ano consecutivo, título nacional. O Barcelona, que também está na semifinal da Liga dos Campeões, vai enfrentar o Liverpool. E um jogo do campeonato dinamarquês aí no final de semana, Jorge, naquele questão do fair play lá, um jogador fez o gol contra de forma equivocada e depois devolveu o gol, né? Então, eu vou até ver esse lance aqui. Mas vamos de Marília. Vamos lá antes, Ronaldo. O Wilson Gino, né, que nunca perde o nosso programa, ele está dizendo aqui, ó, vou para Capão Bonito, um dos estádios que eu ainda não conheço. Novidade seria se ele não fosse, né, Ronaldo? É impressionante, né? O Gino vai estar sempre acompanhando, principalmente os jogos fora de Marília. O Gino, para quem não sabe, mora em São Caetano do Sul, maquiano fanático, mas sempre acompanha os jogos do MAC, principalmente fora de casa. Um abraço, Gino, obrigado pela audiência. Bom, Ronaldo, Marília Atlético Clube, hoje treino em 2 períodos, os 2 realizados no estádio Bento de Abreu. O técnico Ricardo Costa já começa a preparação, já iniciou ontem, aliás, né, a preparação para o jogo de domingo, às 10 da manhã, lá em Capão Bonito, contra o Elo Sport. O adversário do MAC é o lanterna do grupo, em 2 jogos, 2 derrotas. Perdeu na estreia em casa para o Assisense por 2-0 e na última rodada perdeu em Santa Cruz do Rio Pardo para a Santa Cruzense, placar de 3-0. Então, acredito que pelo andar da carruagem aí o Elo Sport deva ser mesmo o patinho feio desse grupo. E o MAC, que empatou em casa contra o Itararé,
vai ter que ir para Capão Bonito com o objetivo de vencer, né? É o que a gente espera. Não, só a vitória interessa, né? Precisa vencer, né? Não dá para desperdiçar uma oportunidade como essa jogando contra o Elo Sport. Para o jogo, então, de domingo, Ronaldo, o técnico Ricardo Costa ainda não confirmou a equipe titular, mas disse que pode realizar até 2 mudanças no formato principal, até porque ele terá jogadores à disposição que não teve nas 2 primeiras partidas. 2 deles já estão treinando desde semana passada, no caso, o volante Ebert e também o zagueiro Rafael, o Ebert mais conhecido aqui, jogador que atuou na base profissionalmente no Marília de 2016 a 2018, estava no primeiro semestre desse ano jogando no Nacional da capital, Série A2 do Campeonato Paulista, acabou rebaixado. O Ebert jogou pelo Nacional, e o outro é o zagueiro Rafael, jogador de 21 anos, que estava no Esporte Clube São Bernardo, Série A3, time que não passou da primeira fase. O Rafael já trabalhou com o técnico Ricardo Costa o ano passado e o ano retrasado. Em 2017, os dois foram vice-campeões juntos no próprio Esporte Clube São Bernardo. O ano passado trabalharam novamente juntos no São José, semifinalista da Bezinha, e esse ano voltam a trabalhar juntos agora no Marília Atlético Clube. Então, esses 2 atletas que já estão aí há algum tempo no clube estarão à disposição para o jogo contra o Elo Sport. Quem chegou ontem e também deve ser uma opção do treinador é o Meia Ícaro, jogador de 22 anos, que trabalhou com o técnico Ricardo Costa o ano passado na Série A3, no início da Série A3, no Esporte Clube São Bernardo. O Ícaro que estava no São Gabriel, lá do Rio Grande do Sul, 2ª divisão do futebol gaúcho. O time dele não passou da primeira fase e ele veio então após o estadual para defender o Alves Celeste. Outro que o treinador está no aguardo é o zagueiro Gutierrez, jogador de 22 anos, que jogou a Série A3 agora do Campeonato Paulista, eliminado nas quartas de final pelo estava no Capivariano, foi eliminado na semifinal nas quartas de final pelo Monte Azul. Jogador que ainda está acertando sua situação com o clube de Capivari. Ele tem contrato até o final do ano. O Capivariano não vai disputar a Copa Paulista, e aí estão tentando uma rescisão amigável aí para que o Gutierrez, que já está acertado com o Marília, inclusive conversei com o técnico Ricardo Costa, ele me disse que o Gutierrez já está acertado, só falta mesmo essa rescisão com o Capivariano. E eu havia conversado ontem com um atleta e ele me disse que vai tentar a rescisão, óbvio que se não for ter que abrir mão de muita coisa para rescindir esse contrato, né? Então é um jogador que, acertando aí a sua definição ainda hoje à noite, em reunião com o clube de Capivari, pode amanhã ou na quinta-feira já se apresentar e também ser outro à disposição do técnico Ricardo Costa. Eu tinha apurado também, Ronaldo, que um lateral direito, chama Pepe Luiz Paulo, que estava na Francana, estaria acertando com o Marília. Jogador que estava atuando no futebol da Ucrânia recentemente, começou a pré-temporada com a Francana, mas não estava sendo utilizado, mas aí eu apurei também que ele teve uma lesão, está voltando agora. Conversei com o próprio atleta agora à tarde, com o Pepe, e ele me disse que não, está recuperando de lesão, não houve nenhum tipo de convite do Marília, nada, que ele está focado mesmo na Francana. Ele ainda não assinou contrato com o clube de Franca, não assinou, mas vai permanecer lá, e disse que não houve nenhuma proposta do Marília, né? Eu tive uma informação agora à tarde, fui apurar, consegui o telefone do atleta, mas, segundo ele, não houve nem proposta, nenhum tipo de interesse do Marília para a sua vinda, ele que está na Francana. Então, eu acho, Jorge, pois não, Ronaldo? Pelo que eu vi, né, claro que foi muito pouco ainda pelo que se observa numa partida só, mas eu acho que o MAC precisa de 2 laterais, um pela direita e um pela esquerda. Eu acho que mais pela questão de reposição. Eu acho que nível técnico, eu comentei isso aqui ontem, eu gosto muito dos 2 laterais, principalmente na parte ofensiva, do Fernandinho e do Mima, Matheus Mima. No jogo não é lateral direito. É lateral direito. É lateral direito? É lateral direito, de ofício. Jogou ano passado, inclusive, no comercial. Só que assim, Ronaldo, para quem assistiu o jogo lá em Assis contra o Vossen, ficou mais caracterizado que são 2 laterais muito bons tecnicamente e que apoiam muito, né, a parte ofensiva. Contra o Itararé, eu não sei porque foram 2 laterais que acabaram apoiando muito pouco. Se preocuparam mais com a parte defensiva do que ofensiva. Não sei se foi recomendação do técnico, para segurarem um pouco mais. O fato é que eles apareceram um pouco ofensivamente, ajudaram muito na marcação, tanto que o Max sofreu poucos sustos pelas laterais, né, com jogadas
do adversário, mas eu senti sim uma falta desses dois na questão ofensiva. O Fernandinho é muito bom ofensivamente, ainda até mais do que o Matheus Mima. Então eu acho que são dois bons laterais que eu acho que ficaram muito presos a um esquema tático, a um sistema defensivo, em que ofensivamente eles poderiam ter produzido mais. Eu até falei ontem, no segundo tempo o Ricardo Costa tentou liberar os dois um pouco mais, até recuou o volante Matheus Chiclete para atuar como uma espécie de terceiro zagueiro, principalmente na saída de bola do Marília, para dar mais liberdade para que os dois laterais encostassem nos dois atacantes. Mas acabou que as coisas também não aconteceram. Marília errou muitos passes, muitos lançamentos de longa distância, então isso dificultou um pouco o jogo. Eu não digo nem só dos dois laterais, mas do time como um todo, né? Porque se você for avaliar, Ronaldo, você acompanhou o jogo contra o Itararé, se você for avaliar, poucos tiveram uma boa apresentação no MAC. Talvez o Cita Júnior um pouco mais se destacando, até mais na questão ofensiva, mas poucos aqueles que se destacaram na partida. Então, não foi apenas um jogo ruim dos laterais, mas eu acho que do time como um todo. Então, eu acho que é difícil avaliar. Eu falo porque eu vi o jogo lá em Assis e eles mostraram um pouco mais de qualidade do que apresentaram diante do Itararé. Claro que no momento o MAC não tem nem reposição nem para a lateral direita nem para a esquerda. Se precisar, vai ter que ser improvisado. Então, é óbvio que precisa contratar, o próprio técnico Ricardo Costa reconhece isso, não só laterais, mas um goleiro é necessário também, até porque o Geilson está com virose, Ronaldo. Sério? Parece que a virose se espalhou no alojamento do Marília lá. Vixe. Porque o Denner, atacante da lista B, seria relacionado para o jogo contra o Itararé, acabou sendo cortado de uma hora com virose e... o ciclo da virose é uma semana também, né? Mas já está treinando o Denner, agora o Geilson acabou pegando virose também. Mas o próprio técnico está bastante otimista. Como o jogo não é no meio de semana e só no final, há tempo para recuperação. Mas o fato é que algumas posições ainda estão carentes. E é normal. A gente já falou isso aqui ontem. Das 26 inscrições da listagem A, a listagem principal que o MAC tem pela frente nessa primeira fase, o MAC só inscreveu 13. Quer dizer, tem a metade ainda. Então, muita coisa ainda para acontecer. Claro, com a inscrição do Ebert, do zagueiro Rafael, do meia Ícaro, do zagueiro Gutierrez, vai encorpar um pouco mais, mas é óbvio que ainda está longe do ideal em termos de elenco, e era natural que isso acontecesse. O próprio técnico Ricardo Costa já tinha isso programado, de não ter aí já 26 jogadores já inscritos com 2, 3 rodadas. Isso vai se estender aí, porque o prazo para inscrição dos 26 nomes, ele se encerra somente no dia 27 de junho. Então tem 2 meses, mais de 2 meses pela frente. Então é importante que você, já que você não pode trocar atletas nessa primeira fase, a não ser que tenha uma lesão grave e que se comprove por laudo médico de que o atleta não tenha mais condições de atuar no campeonato, você não pode realizar uma troca. Se inscrever um jogador, Ronaldo, ele vai até o final, a não ser que, passando para a segunda fase, você tenha a possibilidade de efetuar 4 trocas. Mesmo assim são poucas. Então você não pode queimar todas as fichas e correr o risco de trazer jogadores que não vão corresponder. Então é natural um cuidado maior, e eu também já imaginava, pelo que o Ricardo Costa falou, de que no começo o Marília teria certas dificuldades, não a ponto de ameaçar a classificação, mas em relação a alguns resultados dentro e fora de casa, mas o MAC vai avançar para a segunda fase, isso eu tenho certeza absoluta. Mas o fato é que uma cara mesmo de time com perspectiva de conquistar o acesso e de conquistar o título da Bezinha, ele está muito longe disso, e o próprio treinador reconhece isso. Então eu acho que tudo a seu tempo, eu acho que as coisas vão começar a caminhar. O técnico Ricardo Costa, para quem não sabe, né, tem um currículo que o credencia como um dos grandes treinadores. Nas últimas 3 temporadas na Bezinha, foi campeão com a Portuguesa Santista em 2016, vice em 2017 com o São Bernardo, e o ano passado foi semifinalista com o São José. Então a gente tem que acreditar, porque é um treinador que conhece a divisão, sabe o que está fazendo, tem uma boa estrutura por trás. O Marília oferece uma boa estrutura de trabalho, uma boa estrutura para contratações, claro que nada de forma exorbitante, mas para a possibilidade de você concorrer de igual para igual no mercado da Bezinha com os principais clubes. Então eu acho que ele tem recursos na mão para poder montar uma boa equipe. Eu acho que a gente tem que aguardar um pouco mais. Eu sei que para o torcedor do Marília pedir paciência é muito, para um time que nos últimos anos só tem conhecido rebaixamentos, então é difícil, mas como é um campeonato muito longo, diferentemente de Série A1, A2, A3, que dura 3, 4 meses, a Bezinha ela começou agora
em abril e vai até novembro, se você chegar à decisão. Então, muita coisa pela frente. Então, a gente tem que aguardar um pouco mais. Eu acho que esse time vai evoluir, tem muito para melhorar, mas a gente reconhece ainda que está muito aquém do que se imaginava. Antes de falar alguma coisa, você quer chamar o Richard Tanque ou quer algum comentário? O tanque está aí, Jorge. Não, se o tanque está aí, vamos encher o tanque. Vamos lá então, Ronaldo. Vamos conversar com o atacante Richard Tanque, que chegou na última quinta-feira ao Marília, foi inscrito na sexta e entrou no segundo tempo no empate 0-0 com o Itararé. Já logo na sua primeira jogada ele cabeceou uma bola que quase foi em direção ao gol. Richard Tanque, jogador que veio do América de Teófilo Otoni, lá de Minas Gerais, nunca atuou no futebol paulista, somente no time lá em Minas Gerais, e fala dessa experiência aí de ter estreado com a camisa do Marília e fala também dessa sua impressão do futebol paulista. Vamos lá, Richard. Bom, vamos falar com o atacante Richard Tanque, um dos recém-contratados pelo Marília Atlético Clube, que jogou o sábado passado no empate 0-0 do Itararé. Richard, pouco tempo de treinamento, entrou no segundo tempo, não teve talvez muitas oportunidades na partida. Como é que você avalia essa estreia com a camisa do MAC? Boa noite. Boa tarde. Avaliar foi uma estreia boa, né? Foi olhar uma oportunidade ali de cabeça, quase consegui concluir, mas graças a Deus eu tô aqui para ajudar a equipe. E não tem muito a dizer da partida, né? Quando entrei tem não sei quanto tempo que foi de jogo, mas graças a Deus eu pude estrear bem. Por que o apelido Tanque, Richard? Foi um ex-professor meu lá do Tupinambás que colocou e falou que aonde que eu rodasse ia pegar esse apelido e todo mundo ia me chamar só de Tanque. Tá certo. E você tem uma característica mais de centroavante, de lado de campo ou um pouco dos dois, Richard? Não, minha característica é mais do lado do campo mesmo. Sempre joguei pelo lado dos campos, tanto pela direita, tanto pela esquerda. Procuro ajudar a equipe muito em assistência e quando pinta a oportunidade eu faço o gol. E como foi, né, toda essa correria, vamos dizer assim, para sua estreia no MAC? Chegou na quinta, já no sábado estava à disposição do treinador. Como é que foi esse processo todo aí até poder estrear com a camisa do MAC? Porque a diretoria queria que eu chegasse rápido, só que eu estava terminando o campeonato lá. Quando eu cheguei, eles já fizeram a documentação rápido e tudo correu bem, graças a Deus, para eu poder estrear com a camisa do MAC. Primeira vez no futebol paulista, né? Atuou por vários clubes mineiros. Como é que está sendo essa experiência? O que você espera do futebol paulista daqui para frente? O negócio agora é eu adaptar, né? Porque é um pouco diferente do que eu estava jogando lá. Aqui tem mais intensidade, parece um campeonato bom também, igual lá. Mas é a adaptação mesmo. Questão da vitrine, né? O futebol paulista, você considera que talvez tenha uma vitrine maior mesmo na quarta divisão, Richard? Considero sim. Por isso mesmo até que eu vim, né? Porque me falaram que há visibilidade melhor aqui. Aí eu vim para disputar a primeira vez o Campeonato Paulista. Do campo, os mais antigos falariam que é um ponta direita, que jogam na ponta esquerda. É mais ou menos por aí, né? É um jogador muito forte fisicamente, com uma característica de lado diferente do habitual, né? A gente está acostumado a ver jogadores de lado mais leves, né? Com maior correria, mais baixinhos, né? O Richard Tanque não é tão alto assim, mas ele tem muita força física, né? Ele tem aquela explosão, aqueles 5, 6 segundos que realmente o diferenciam de outros jogadores, né? Apesar de não ser um jogador tão leve assim. Pega muito forte na bola, corta para a diagonal, já fez alguns gols dessa maneira, né, em outros clubes que passou. Tem uma característica interessante, talvez uma característica peculiar dentro desse elenco do Marília. Mas, como você também já havia dito e o próprio técnico Ricardo Costa reconhece, o MAC ainda precisa de pelo menos mais um ou dois atacantes de lado de campo que tenham velocidade, para você ter o confronto 1 contra 1, né, aquele jogador mais leve que possa... abrir as defesas, né? Quando você pega times muito bem montados, com as linhas de marcação muito próxima, ou você tem a opção da bola parada, né? Um cruzamento na área, ou com a bola rolando, um jogador que tem essa habilidade de driblar um ou dois marcadores para abrir a defesa adversária. E essa característica, por enquanto, o Marília não tem. O Lucas Souza é o que mais chega próximo disso, né? O que fez o segundo gol na vitória do MAC lá em Assis contra o Vossen, mas não é um velocista nato. É claro que o MAC não pode ter apenas velocistas, né? Precisa de outras características, mas no atual elenco, pelo menos eu vejo essa necessidade de um jogador mais leve para poder mudar um pouco o panorama de um jogo
quando você principalmente pega uma retranca mais fechada, como aconteceu no sábado diante do Itararé. Alguma outra informação? Bom, Ronaldo, só para destacar, então, amanhã, às 4 da tarde, lá em Oscar Bressani, um amistoso contra o time local, comemoração do aniversário da cidade lá de Bressani. O Marília não vai com o time principal, vai com jogadores que não estão sendo aproveitados, ou reservas, ou jogadores que disputaram a Copa São Paulo. Em avaliação, Meia Peterson, que a gente destacou no início do programa, jogador de 23 anos, que há 2 anos defendeu a Santa Cruzense, está em observação. E segue em observação também o lateral esquerdo Anderson Bahia, que o ano passado defendeu o Vossen na Bezinha, não passou da primeira fase. Aliás, o Assisense na primeira fase, não passou da primeira fase. E ele marcou 5 gols na ocasião. Está ainda em observação, já está há quase um mês aí no Alves Celeste. Pode ser que futuramente seja até uma opção para a lateral esquerda, já que o MAC hoje só tem o Fernandinho. Ok, só para dizer também que terminou pela Libertadores da América, confirmando a vitória do Cruzeiro por 2-0 sobre o time do Deportivo Lara da Venezuela. 5 jogos, 5 vitórias o Cruzeiro, hein? É um grupo que não é difícil também, mas é óbvio que tem que ser destacado. Na sessão de abraço, mandar um abraço para o nosso amigo Ica, que sempre acompanha o programa com a bola toda. Sempre, se eu falar do Ica aqui, ele não dá abacate para a gente. Então, Ica, um forte abraço. Vou mandar um abraço também para o Agostinho. Não é o da grande família não, Jorge, mas é o Agostinho lá da churrascaria do Gaúcho. Um abraço ao Agostinho e a todos os homens que servem aquele delicioso churrasco lá na churrascaria do Gaúcho. Parabéns a todos os garçons. Abraço. Os abraços aqui ao pessoal que está as pessoas que estão nos acompanhando via Facebook, o Júlio Tellini, o Jean Caetano está dizendo, bora Marília, o MAC vai chegar na final da Bezinha esse ano, no mínimo. É o que a gente torce aqui. O Matheus da Santa está dizendo boa noite, Luiz Carlos Júnior, nosso amigo de imprensa também, está conosco, o Moisés Amarim Sá está dando boa noite, ainda que o placar de sábado não fosse o que os maquianos esperavam, mesmo assim é um início de trabalho. E eu acredito que estaremos assistindo o próximo jogo lá em Capão Bonito. O Moisés, aqui o Amarins, obrigado pela audiência, Moisés. O Lucas Miguel, que é o Lucão, atacante do Marília, foi titular nos 2 primeiros jogos do Alves Celeste, tem apenas 18 anos, faz parte da lista B, também nos acompanha via Facebook. Obrigado, Lucão, sucesso na carreira. E para o Edi Marcos aqui está dizendo, precisamos de resultados positivos faz tempo, mas eu acredito no caso em relação ao Marília. Obrigado a todos que nos acompanharam hoje, também aqueles que estão em casa. O programa Com a Bola Toda fica por aqui e retorna ao vivo amanhã às 18 horas. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até lá.